Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago, você está no NeoPythonic e no vídeo de hoje vamos dar prosseguimento com o nosso estudo em Python, tudo bem? Então, recapitulando, na última aula, que foi a aula 20, nós falamos sobre classes. Nós fizemos uma pequena introdução mostrando qual é a síntese de classe em Python e vimos algumas coisas. E nessa aula, como prometido, eu vou falar um pouco melhor sobre o método dunder_init, ou o método init, que é o construtor de classe, tudo bem? E também vou aproveitar um pouco para falar sobre o parâmetro self, que nós começamos a utilizar. Eu utilizei em algumas classes, em algumas métodos de classes na aula passada e nessa aula reservei para explicar essas duas coisas com vocês. Tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo se vocês não deixaram, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, ativar o sino de notificações para receber as próximas aulas e, acaso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui para que vocês acessem a playlist completa, tudo bem? Então, agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou aqui com o VS Code já na aula passada, com o ambiente virtual ativado, e eu vou criar um novo arquivo, certo? E vamos trabalhar em cima desse arquivo, que vai ser um 16.py. Então eu vou começar definindo uma classe, que vai ser a classe pessoa também, certo? E vou colocar pass. Então, na aula passada, eu falei que quando nós não inserimos o método init, a própria linguagem se encarrega de fazer um método init, um método de construtor vazio, tudo bem? E para nós enxergarmos, para nós vermos os métodos que uma classe tem, eu posso fazer isso. Pessoa recebe pessoa, certo? Então eu vou fazer métodos recebe dir pessoa e agora print métodos. Agora eu vou fazer Python neo16.py e perceba que ele tem já algumas classes aqui, que são as classes com double under, que são classes internas, classes da própria que já vem, certo? Então perceba que eu tenho o dir e aqui eu tenho o init. Por mais que eu não tenha feito o meu método init, eu já tenho a própria linguagem Python, ela faz esses métodos, escreve esses métodos automaticamente caso não coloque esse método. Então se eu fizer, por exemplo, definir def nome aqui, eu vou colocar pass por enquanto, def cpf pass, e agora eu vou imprimir com esses dois novos métodos. Perceba que eu tenho aqui onde eu tenho os dois underlines, certo? Aqui, e tenho mais o meu CPF e o meu nome, que foram os métodos que eu não construí, que eu construí não foi a linguagem, certo? Então eu coloco aqui o init, certo? Self, nome, CPF, dessa forma. Então eu escrevo self.nome recebe nome, self.cpf
CPF recebe CPF. Dessa forma. Agora eu vou rodar novamente. Aqui eu recebi o erro. Porque eu não estou passando nada aqui, então eu vou colocar, por exemplo, Thiago e CPF 000. Como eu não tenho validador de CPF aqui, ele vai aceitar, certo? Então perceba que agora eu tenho o init aqui, que dessa vez fui eu que escrevi. Quando eu escrevo, ele sobrescreve o meu método init, tem o CPF e o nome, ok? Agora, o que acontece se eu não colocar o init? Uma das coisas que nós vimos é que a linguagem Python, ela se encarrega de escrever um método init, porém vazio. Entretanto, quando eu não coloco um método init, cada vez que eu vou ter que construir as minhas variáveis, não no construtor, eu vou ter que construir, digamos assim, nos métodos que eu estiver construindo. E o que isso vai provocar? Vai provocar uma pouca elasticidade no meu código, ou seja, sempre que eu for utilizar alguma coisa, eu vou ter que inicializar as minhas variáveis dentro dos métodos e não dentro do construtor. Então, o construtor ele ajuda a deixar nossos códigos mais flexíveis, certo? Esse é um dos motivos. Um outro motivo é a personalização. Sem o construtor, as minhas variáveis elas vão ser, digamos assim, instanciadas com qualquer atributo. Aqui eu estou inicializando as minhas variáveis com os atributos que eu quero, com o nome e com o CPF. O self nome recebe nome, ou seja, esse nome recebe o nome e esse CPF recebe o CPF. Se eu não coloco isso, elas vão ser atribuídas qualquer outros valores. Ou seja, eu não vou ter tanta capacidade de personalizar as minhas variáveis no momento que eu construo com os valores que eu queira. Então, isso vai provocar uma baixa personalização, essas variáveis vão receber um atributo que nem sempre é o que eu quero, e isso pode dar algum problema, certo? Então, criar esse construtor, permite que esse código seja personalizado, e como ele pode ser personalizado, eu posso utilizar ele da forma que eu quiser, customizando ele do jeito que eu quiser. Então, eu tenho uma maior reutilização do meu código utilizando o construtor, tudo bem? E o último, assim, que é mais importante, é que quando nós não criamos o nosso construtor, as variáveis, como eu já falei, elas vão ser criadas com o valor padrão. E esse valor padrão pode ser um valor que eu não queira ou que não será útil para mim. Por exemplo, quando na aula passada, se vocês lembram, eu coloquei none, certo? Então, eu poderia colocar none ou null, por exemplo, para indicar que não recebe nada. Dependendo do algoritmo que eu fizer, se eu receber um null, por exemplo, em Machine Learning ou Scikit-Learning, ele não trabalha com valores nulos e eu vou receber um erro. Então, se na hora de eu instanciar, eu não passar o meu init aqui, o meu construtor init não passar nenhum valor, como padrão ele vai ficar nulo. E a hora que cair no meu algoritmo de Machine Learning, eu vou ter um erro por causa desse null. Pode demorar um pouco para você saber de onde está vindo esse erro, porém é uma boa prática você fazer esse construtor para que você não tenha esses problemas com valores padrão, certo? Que pode ser valores que você não queira. Então você coloca o construtor para garantir que os valores que vão entrar na sua classe sejam valores apropriados para a tarefa que você está executando. Tudo bem? Agora vamos falar do self, certo? O self, na verdade, é uma convenção e ele permite com que nós
ao construirmos, possamos acessar os atributos da classe e os métodos de classe utilizando o self sem precisar necessariamente nos referir àquele parâmetro, aquela variável, tudo bem? Então, por convenção, quando nós colocamos o init, o self é a primeira coisa que vem. Então, vem o self, que recebe o self, e esse self vai permitir com que nós façamos essa manipulação, como falei, dos atributos e métodos de classe, como nós vimos na aula passada, por exemplo. Eu coloquei aqui return passei com F, nome do usuário, então self nome. Então esse self ele está dizendo que com qual objeto que eu estou trabalhando daquele método, ele serve para fazer essa referência para mim. Então aqui eu estou trabalhando com o nome, aqui faltou passar o self. Acaso eu não passasse o self, eu teria que passar o nome. Então, eu só preciso construir tudo aqui, sendo que self nome, self CPF recebe CPF. Em todos os métodos, então, no caso aqui, eu posso passar self, certo? Eu fazer return CPF do usuário. E aqui, self CPF, certo? Então, se eu fizer agora print pessoa.nome e print pessoa.cpf, agora eu tenho esses valores, certo? Aqui no caso ele não imprimiu tudo, porque eu teria que chamar a função, por exemplo, aqui nome e aqui CPF, desse jeito. Que eu teria que fazer o retorno dela para uma variável, tudo bem? Agora sim, deu certo. Eu estou imprimindo o nome da pessoa. Só um minuto, que eu vou colocar o notebook na tomada e já volto. Agora sim. Então, continuando, se eu fizesse nome recebe pessoa.nome, esse objeto, esse nome não é chamado. Ele está confundindo com a variável. Era isso, ele estava confundindo o nome com a variável nome e nome com a função nome. Ele estava tentando chamar a variável e não a função. Tudo bem? Agora, se eu fizer print nome, agora sim, e vai ser a mesma coisa aqui, CPF pessoa, dessa forma. Agora, se eu fizer CPF P de pessoa, pessoa.cpf pessoa, certo? CPF P, dessa forma. Então,
O self, ele vai ser muito mais uma convenção para nós. A palavra é convencionada como self, mas ele vai auxiliar a dizer que nós estamos, quais os métodos e quais as variáveis daquela classe nós estamos trabalhando ou manipulando naquela hora. É para isso que o self serve. Tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos ficar por aqui. Foi mais uma explicação rápida sobre esses dois conceitos. Tudo bem? E eu decidi fazer dessa forma porque esses dois conceitos foram conceitos que eu demorei bastante para aprender, assim, de entender o que eles significavam, o que eles faziam, por que era preciso criar o construtor e depois iniciar com primeiro como self, daí chamar o self. Eu demorei um pouco para entender, por isso que eu quis fazer essa aula avulso, digamos assim, para explicar um pouco melhor essas duas coisas para não ficar perdido no meio da classe, tudo bem? Da explicação da classe, ok? Então, agora sim, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos por vocês por terem assistido. Lembrando que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixem, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém que queira aprender Python, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado e até a próxima aula.